Mateus capítulo 26. Hoje é o dia 5, 6, né? Obrigado. Dia 6 de agosto de 2019. Mateus capítulo 26, o versículo 50. Somente a parte A. E depois eu peço aos irmãos que mantenham a sua Bíblia aberta. 26, versículo 50. Mateus 26, versículo 50, na parte A. Jesus, porém, lhe disse: amigo. Somente essa palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai que está no céu, meu Deus, nesse momento, Senhor, nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor venha trazer, Senhor, uma palavra, Senhor, meu Deus, que não seja minha, mas que seja tua nessa noite, Senhor, através do Espírito Santo. Amém. Poder sentar. Glória a Deus, aleluia. Eu sempre, em minhas pregações, eu gosto de trazer um tema. E o tema que eu trago hoje é o seguinte: a ação positiva de Jesus. Ou melhor, as ações positivas de Jesus. O que é ter uma ação positiva? Significa que você não reage a nenhuma ação negativa. Isso também consideramos um fruto do Espírito Santo. Os crentes de hoje estão faltando muito este tipo de comportamento. O crente que quer ir para o céu, ele precisa ter ações positivas. E nessa noite eu vou trazer alguns elementos sobre as ações positivas que você precisa ter, porque Jesus não encontramos nenhuma falha nele. Você pode estudar a Bíblia de canto a canto e você não vai ver nenhuma ação negativa de Jesus. Você só vai descobrir em Jesus coisas boas, coisas extraordinárias. E que os crentes de hoje precisam conhecer Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. É apenas alguns elementos que eu vou falar nessa noite. Viu? Vamos aprender um pouquinho com Jesus. Hoje é o culto de Santa Ceia e a palavra do Senhor tem tudo a ver com o culto de Santa Ceia, a palavra que nós vamos trazer nessa noite. Amém? Então, quais são os elementos para conquistarmos a ação positiva? Número 1, oração. Segura aí o capítulo 26, mas vamos para o versículo 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Primeiro elemento para você ter uma ação positiva é nos pés de Jesus. Tem crente que anda para todos os lugares e faz o que quer, mas a princípio de todas as coisas é a oração. A oração significa diálogo, conversa com Jesus. Está faltando isso. Porque quando, como diz o meu evangelista, crente bravo, às vezes não está orando, né? Assim, o
meu evangelista falou. O crente tem que orar. É o primeiro elemento. Oração. Jesus, ele sabia o que é que vinha pela frente. Jesus sabia o que é que ia acontecer. Ele sabia que a cruz estava esperando por ele. Ele sabia que vinha sofrimento na frente. Mas a primeira coisa que ele fez, oração. Tem crente que não sabe o que vai acontecer amanhã e não procura orar hoje. Cuidado, ore. Porque se Satanás estiver traçando algum laço para você, ele vai ser caído hoje. Então existe a necessidade de oração. Sem oração você está intrigado com Jesus. Isso não pode acontecer. Segundo elemento, versículo 41. Ainda não vamos sair do capítulo 26 de Mateus, não. A parte A, vigiai. Vigiai. A primeira parte, oração. Segundo, vigiar. Tem crente que não vigia. Ah, pastor, é o mais que está faltando. Você pode orar. Pastor, eu vou para o monte. Pastor, eu passei meu dia consagrando. Eu passei 3 dias de jejum. Eu estou orando mesmo. Eu estou orando de uma maneira, amém. É o primeiro passo da ação positiva. Mas você também tem que vigiar. Não vigiou, e a tua oração? Você tanto que orou pela pessoa, não vigiou no que foi falar. E aí? Tem muitos crentes que tem uma língua muito grande. E é necessário cortá-la. Hoje é o dia de cortar a língua. Amém? Tem que vigiar no que vai falar, no que vai dizer. Viu? Porque tem muitas pessoas sofrendo hoje porque falaram demais. Pastor, e é sério esse negócio? Olha, não vamos sair de Mateus não, tá bom? Mas vamos lá para Mateus capítulo 12 e o versículo 36. Eu não quero nem andar por muito livro para ganharmos tempo. 12, 36 e o 37, que diz assim: mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Vamos vigiar no que vamos falar. Tenha cuidado. O crente que fala demais está arriscando a sua salvação. Pode perder a sua salvação. Deixa a vida dos outros parar. Em vez de você falar dos outros, vai orar, vai buscar por ele. Ah, meu Deus, tem crente que dá dízimo, dá oferta, vai para o monte, sobe o monte, faz oração, dá esmola, faz milagre acontecer, não vigia. É candidato para o inferno se você não segurar a sua língua. Então, como é que nós temos que ter ação positiva? Primeiro, oração. Segundo, vigilância. Terceiro ponto, vamos voltar, Mateus 26, amém? Como conquistar as ações positivas? Versículo de número 37. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Mas a primeira parte: e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Você sabe quem eram os filhos de Zebedeu? Alguém sabe falar? Vamos lá para Mateus capítulo 17, versículo 1. Que eram os filhos de Zebedeu. Nome até bonito para colocar as crianças. Zebedeu. Quando meu neto nasceu, eu chamei ele de Zebedeu. Mateus 17, versículo 1.
6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e a João, seu irmão. Os filhos de Zebedeu eram Tiago e João. Engraçado que Jesus ele tinha 12 discípulos. Mas quando era para determinadas coisas, ele não chamava os 12. Ele só chamava Pedro, Tiago e João. Vem vocês 3. O que é que nós aprendemos com isso? Quais são os elementos para conquistarmos uma ação positiva na vida? Escolha boas amizades. Jesus ele escolheu as pessoas. Não era todo mundo que Jesus podia andar, não era com todo mundo que Jesus podia falar. Então, se você quer crescer na vida, você tem que fazer as suas amizades. E amigos se conquistam. Amigo você escolhe. Eu pergunto nessa noite: quais são os amigos que você está escolhendo? Ah, pastor, eu sou amigo daquela irmã. Qual? Aquela irmã, sim. Aquela, sim. Tá certo. Uma boa companhia, para dizer o contrário. Ah, eu sou amigo de fulano, só ando com fulano. Tá bom. Viu? Cuidado. Diz o ditado: diga com quem tu andas, que eu digo com quem tu és. Muitas pessoas estão por aí sofrendo. Muitas pessoas estão por trás das grades. Outros que nem existem mais, porque escolheram amizades erradas. Como é que você quer crescer na vida? Como é que você quer ter uma ação positiva na sua vida, se as suas amizades não prestam? Mas a partir de hoje vai ser quebrado o nome de Jesus. Amém? Porque se uma pessoa anda com você e ela não presta, quando ela começar a andar com você, ela vai prestar. A vida dela vai ter que ser mudada através de você. Porque você andar com ímpio não significa pecado. Mas se você for atrás dos conceitos dos ímpios, você está pecando. Mas se você for atrás dos ímpios para trazer ele para Jesus, aí você está fazendo a grande obra de Deus. Número 4. Obediências é uma das ações positivas. Tem gente que não obedece ninguém. A ninguém. Nem a Deus a pessoa obedece. Quando acabar, chega muitas vezes na igreja, aonde chegar na casa, eu amo Deus. Tu obedece a Ele? Tu está pronto para obedecer a Ele, seguir os seus mandamentos? Vamos lá. Versículo 38 e 39. Capítulo 26. Vamos sair para cá de 38 e versículo 39. Diz assim: então ele disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Versículo 42. E indo segunda vez orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. O que é que nós aprendemos com isso? Muitas vezes nós lemos a palavra, mas nós não examinamos essas palavras ditas por Jesus. Como é que nós podemos aprender essas palavras? Veja só, Jesus estava no jardim, lá morto. Ele sabia que ia acontecer, que aquela cruz que era maldita estava esperando por ele. Ele sabia, ele sentia na alma. Tem uma passagem na Bíblia que ele chorou até lágrimas de sangue. Ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia, mas tem uma coisa: mesmo ele sabendo da aflição que vinha,
Ele se manteve na obediência. Isso é um grande amor que Ele tem para a gente, para conosco. E tem pessoas que não entendem. Jesus, Ele podia desistir naquela hora. É como se uma pessoa chegasse para Ele e dissesse: Senhor, desiste agora. Tu pode desistir. Jesus estava ali no jardim. Ele sabia que a cruz estava esperando ele, mas ele também podia desistir. Ele não estava obrigado a obedecer. Mas ele pensou. Sabe quem? Ele pensou. Imagina o pensamento dele. Eu vou para a cruz. Eu sei que eu vou sofrer. Eu sei que vou passar por muita humilhação. Mas eu sei que breve eu vou ter um povo aqui na terra que vai adorar o meu nome. O meu sangue que vai ser derramado naquela cruz. Eu sei que um dia vai ter igreja que vai louvar o meu nome, que vai glorificar o meu nome. Ele sabia que mesmo passando por situação difícil, ele sabia que estava debaixo da vontade de Deus. Então, uma ação positiva de Jesus é ser obediente. Não importa a circunstância. Ah, meu Deus do céu, Jesus podia dizer: eu não vou passar por isso não. Ele disse: não, Pai, faça de mim a tua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Sim, essa é forte. Como é que podemos ter ações positivas? Saber se dar com pessoas traidoras. Saber lidar com pessoas traidoras é difícil. Mas Jesus, ele soube se dar. Os crentes hoje não. Fulano não presta para ser meu amigo. Nem dele, nem junto dele eu chego. Eu estou intrigado dele. Oxi. Você tem que entender essa pessoa. Jesus, ele sabia lidar com esse tipo de gente. Viu? Tem gente que dá um de amigo aos nossos olhos, na nossa frente, mas por trás não é amigo não. E Jesus conhecia os discípulos. Ele sabia com quem podia contar ou não. Versículo 47. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e porretes, vinda da parte dos príncipes dos sacerdotes e dos anciãos do povo. 48. E o traidor tinha lhe dado um sinal. Você sabe qual foi o sinal que ele deu, né? Vai a continuação. O que eu beijar é este. Jesus, ele foi traído pelo beijo. Mas por quê? Judas disse assim: olha, o que eu der é um sinal. É esse, vocês prendem. Por que falou uma coisa dessa? Sabe por quê? Eu vou explicar a vocês com detalhe. Já aconteceu isso já. O camarada vem na igreja vencendo pela fé, que é a nossa igreja, aqui na cidade de Vitória de Santo Antão, estado de Pernambuco. E quando a pessoa entra na igreja pela primeira vez, já aconteceu. Eu estou na bateria, o prefeito Samuel aqui em cima, o Diácono Fernando aqui, né? Nosso evangelista. E o pessoal fica voando. Quem é o pastor da igreja? Quem é o pastor? Tudo de paletó e de gravata. A gente tudo se parece com o outro. Por quê? Pelo jeito de andar, de falar, de se vestir. Jesus era esse homem que ele vivia no meio da sociedade e ninguém dizia: olha, esse homem aqui é diferente. Não. Ele andava.
Assim como os discípulos andavam, ele também estava andando. A roupa que os discípulos andavam, ele também andava. Jesus, ele andava normal, ele sabia andar no meio da sociedade de igualdade. Se os soldados não viessem com Judas, ele ia ficar tudo assim, ó, com aquelas espadas. Eu acho que é aquele ali. Vai lá e pega Pedro. Não, eu não. Não, mas quem é? Vocês são parecidos demais. Então, o crente que anda com Jesus tem que ser parecido com ele. Glória a Deus. Glória a Jesus. As coisas do minha filha. Bendito é o teu nome, Jesus. O crente que anda com Jesus, ele tem que se parecer com ele, não andar, não falar. Mas os crentes hoje em dia não quer nem chegar, meu Deus do céu. Você aprenda com Jesus as coisas boas da vida, mas os crentes hoje querem andar diferente. Meu Deus do céu. O que eu beijar foi o sinal que Judas disse. E ele foi traído. Agora veja só. O 6. Como é que nós podemos ter ações positivas? Versículo 50. Estou chegando lá. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? É difícil, não é? Imagina uma pessoa que está te traindo pelas costas, está falando mal de você. Uma pessoa que na tua frente é uma coisa, por trás é outra. Olha que mete o pau em você. Jesus disse, chamou ele de quê? De amigo. Será que você tem coragem de chegar para aquela vizinha que te maltratou, aquela pessoa que lhe botou você para trás, chamar ela de amiga? Fulano é amigo. É difícil. Jesus chamou Judas, o traidor, olha, amigo. E Judas foi amigo de Jesus aonde? Ele foi um traidor. Mas Jesus, ele não olhou as ações negativas de Judas. Jesus chamou ele de amigo. Tem muitos crentes que hoje em dia não sabem ser amigo de ninguém. Por mais que a pessoa lhe ofenda, lhe maltrate, você tem que chamar essa pessoa de amigo ainda. Por mais que fale de você, diga que você não presta, que o outro é amigo mesmo. É seu amigo. Jesus, ele traz esse ensinamento. Capítulo 10 de Mateus, vou só apenas ler. Dizer, no capítulo 1, você vai ver ali que Judas, ele recebeu autoridade para expulsar demônio, para curar os enfermos. Judas, ele andava com Jesus. Judas comia no mesmo prato que Jesus. Ele podia ser outra pessoa que pudesse trair, mas Judas, que andava com ele. O que é que nós aprendemos com isso? Que muitas vezes as traições não são de longe, as traições são de perto, são de pessoas que muitas vezes estão ao seu lado. Muitas vezes são aquelas pessoas que estão te abraçando, essas pessoas que estão te traindo às vezes. No versículo 10, versículo 4 fala: Judas Iscariote, foi o nome dele. Vamos para o 7. Versículo 51. Perdão, vamos continuar a parte B do versículo 50 e está em 51. Então, aproximando-se, ele lançaram mão de Jesus.
e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou a orelha, uma orelha. O que é que nós aprendemos aqui? Em primeiro lugar, Jesus, quando recebeu voz de prisão por parte dos soldados romanos, ele não mostrou nenhum tipo de reações. Jesus se manteve silêncio. Mas vamos para o discípulo. Aqui diz que ele pegou a espada e cortou a orelha do homem. Sabe o que significa isso? Ação negativa. Não podemos fazer uma coisa dessa. Pedro andava com Jesus. Ele aprendeu com Jesus muitas coisas. Na hora que foi pegar, Pedro pegou a espada e deu para matá-lo. Eu acho que ele não deu para cortar a orelha, não. Quando Pedro danou a espada, foi para cortar o pescoço. Agora esse sumo sacerdote, ele se abaixou-se, aí puxou a orelha. E se ele batesse aqui na orelha, ele ia também atingir essa parte aqui, né? Certamente ele fez assim, se abaixou-se e se livrou. Jesus podia até dizer assim: fizesse uma boa ação, Pedro, fizesse uma boa coisa. Não, Jesus não gostou disso. O crente não pode ser vingador. Se você quer crescer na sua vida, quer ter uma ação positiva, você não pode fazer isso, viu? Agora, a pergunta é: o que é agir de maneira negativa? É agir não de acordo com aquilo que somos, mas de acordo com aquilo que estamos. Como é que vocês podem entender isso? Ações negativas, você não vai agir pelo que somos. O que é que nós somos? Crente. Então, se nós somos cristãos, nós temos que agir da maneira certa e não no momento em que estamos. Existe essa diferença: o que somos e o que estamos. O que somos hoje, o que você é, e na hora do acontecimento, quem é você, quem você é. Na igreja você dá muito glória a Deus, aleluia, Jesus manda fogo, Jesus, então o fogo está descendo, Jesus é, oh glória. Você é crente, aqui você é crente. Mas tem gente que é crente na igreja, quando chega lá fora, qualquer coisa, roda a mão por cima da cara. Por que isso não é vocês? E a mulher não estava cheia na igreja e na fora mudou? É dupla personalidade, é bipolar. Não pode ser assim. Nós temos que ter uma característica fundamental na nossa vida: nós temos que ser crente aqui e fora. Pedro, ele aprendeu com Jesus que ele não podia agir daquela maneira. Mas por que Pedro agiu dessa forma? Em primeiro lugar, ele agiu pelas emoções, ele não agiu pela razão. Se ele parasse para pensar, ele dizia: Jesus não me ensinou a ser dessa maneira. Mas no momento da emoção, no momento da ira, ele disse: sabe uma coisa? Eu não vou deixar levar para o mestre, não. Foi difícil Pedro ter que encarar uma realidade dessa. O homem que fez milagre, o homem que andou com ele, um homem que deu muito ensinamento a Pedro, e agora estava sendo levado pelo soldado romano. Ele se irou-se, assim como qualquer pessoa pode irar. É difícil ter um controle. Estava mexendo com o seu melhor amigo, que era Jesus de Nazaré, e agora estava vendo que ali ele estava sendo levado pelo soldado. Ele não teve demora, ele cortou a orelha. Ele cortou a orelha. Epa, isso é uma ação negativa. Cuidado, cuidado. A Bíblia nos diz que Deus fala: a vingança pertence a Ele.
Quem mexe com o crente, você tem que entregar ele nas mãos do Senhor. Não é você tomar atitude precipitada, porque quando você toma atitude precipitada, você erra na vida. Tem gente que fica doidinho. Opa, eu estou doidinho para chegar hoje na casa dele. Eu vou pegar ele pelo pescoço. Eu vou fazer isso. Não. Isso aí é uma ação negativa. Se você foi ofendido, você tem que colocar ele debaixo do teu joelho. Tem que orar. Você jamais pode chegar para, eu vou ofegar a minha mão na cara dele. Não. Eu lamento dizer, mas hoje em dia tem muitos cristãos que ficam com aquele negócio na boca, aquela vontade de falar do outro, aquela vontade de menosprezar mesmo, de matar assim e ainda passar assim um sapato por cima. Cuidado, cuidado. Uma alma de grande valor. O oitavo, nós falamos das ações negativas de Pedro. Agora, a ação positiva de Jesus. No momento em que Pedro fez isso, veja só o que Jesus falou aqui. Versículos 52 e 53. Estamos quase terminando. Mete no seu lugar a tua espada, Pedro, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar meu Pai e que Ele me daria mais de 12 legiões de anjos? Olha, veja só, coisa boa. Você quer crescer na vida, tome conselho de Jesus. Isso aí foi uma ação positiva. Jesus, ele falou, eu podia orar meu Pai agora e trazia 12 legiões de anjos, mandava. Jesus tinha autoridade para isso, mas Jesus não fez. Ele podia fazer. A Eli orou e o fogo desceu. Se Jesus quisesse, olha, mata tudo de uma vez, ele matava. 2 anjos destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra e outras cidades circunvizinhas. Não foi só Sodoma e Gomorra, não, teve outras cidades no meio, viu? Só 2 anjos. Imagine 12 legiões de anjos. Cada legião de anjo, cerca de 600 mil. 6 mil. Imagine, vamos fazer a conta, quanto é que dá? E Jesus tinha autoridade na mão para fazer o mal, mas Jesus não fez. Isso é uma ação positiva. Muitas vezes, quando você reage, você se torna sendo dominado pelaquela pessoa. Por exemplo, você está passando na rua, aí o camarada diz, olha irmão, tu é isso e aquilo outro. Qual é a tua ação positiva? Você, passa aí, tranquilo, não fala nada. Vamos fazer ação negativa. Você está passando, aí o camarada diz, irmão, não sei o que. Aí você para, o que, rapaz? Aí você vai dar o palo também. O que significa isso? Ação negativa. Por quê? Você está dando uma resposta a quem está lhe provocando. Você não tem o direito de falar isso não. E maltratou, fica com Deus, acabou-se. 9. Ação positiva. O seu silêncio também é uma ação positiva. Mateus 27 e 12 e 14. 27, 12 e 14. E sendo acusado pelo príncipe do sacerdote e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos, não houve quantos testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu. De sorte que o governador estava muito maravilhado.
Olha só, Jesus recebendo as provocações. Não foi de qualquer pessoa, não. Foi dos anciões, foi dos príncipes, pessoas que tinham nome. Jesus recebendo provocação. Jesus não falava nada. Você sabia? O seu silêncio significa uma ação positiva. Você não é obrigado a dar resposta a qualquer pessoa, não. Tem pessoas que qualquer coisa respondem na cara de pau, quer nem saber. Tem pessoas que dizem assim: eu não devo a pastor, não devo a presbítero, não devo a ninguém, eu não devo a professor, eu não devo a polícia, não devo nada. Deve não, né? Certo. Vai trocar a palavra? Tem um momento de você ficar calado. A Bíblia diz que tem tempo de falar, tem tempo de ouvir. Então, o que é que nós aprendemos aqui? O tempo de ficar calado é uma ação positiva. Enquanto que eles estavam querendo pelo menos uma palavra de Jesus, e estava provocando, Jesus estava calado. O silêncio de Jesus estava incomodando. Eu quero dizer nessa noite que se você ficar em silêncio, de boca calada, muitas pessoas podem se incomodar com você, mas você vai pecar menos. Quem fala demais se precipita e acaba pegando muito. Jesus não, ele sabia como é que fazia. Jesus, ele só falava no momento certo. Agora, para finalizar, as ações positivas. Não entre em questões dos outros. Será que isso está na Bíblia? Está aqui mesmo, Mateus 27, o versículo 15. 27, 15, vamos ler até o 19. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar o preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse Pilato: qual querer que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o havia entregado. E estando ele assentado no tribunal, isso é forte, minha gente. Eu nunca vi pregador pregar essa palavra. E estando ele, o governador, assentado no tribunal, a primeira dama, a sua mulher, mandou dizer: não entre em questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Glória a Deus. Não entre. O governador estava imaginando: o que é que vou fazer? Eu solto Barrabás, eu solto Cristo, eu vou soltar quem? O governador estava ali com a mente, e o povo: não, solta Cristo, solta Barrabás, e aquela coisa toda. E naquele momento a primeira dama, a mulher do governador, chega e diz: olha, não entre na questão desse justo. Oh, aleluia, glória a Deus. Será que você pode dar glória a Deus? Não entre. E outra palavra: meu marido é perigoso. Não entre na questão desse homem. Você não sabe o que ele está fazendo. Eu imagino agora a cabeça de Pôncio Pilato, como é que estava. A mulher dizia: olha, não entre. Não entre na questão desse homem. Esse homem é justo. Esse homem não merece. Tira a mão de cima dele. Não toque nele. Ela não passou a noite. Jesus, imagina, sonhando, foi perturbar. Ela se perturbou a noite toda. Deus falando com ele.
Foi um meio de comunicação naquela hora do sofrimento ali. Eu imagino Jesus com a coroa na cabeça, Jesus todo chicoteado, ele de um lado, parece que já estou vendo pelos olhos da fé, Barrabás do outro lado. E agora, vocês querem que eu solte Jesus ou querem que eu solte Barrabás? Me diga aí uma opinião. Aí a mulher disse: não entre em questão desse justo, não entre não, não entre. Se você quer ser vitorioso na vida, não entre em questão. Crente não é para entrar em questões. Mas estou cansado de ver ultimamente o camarada serve a Deus, mas entra em tanta questão. Tudo que acontece, a pessoa está no meio. Aconteceu um negócio ali, o irmão está no meio. Aconteceu outro negócio ali, o irmão está ali no meio. Meu Deus, vamos se livrar de questões. A mulher disse: olha, eu sofri demais. Esse homem é justo. Não toca a mão dele não, ele é justo. Ele não merece. Foi um recado da primeira dama, que disse para o seu marido. Então, se você quer ter uma ação positiva na vida, aprenda com Jesus esses princípios. Que Deus assim abençoe a todos. Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Que palavra tremenda, irmãos. Escrevi algumas coisas aqui na folha. Aprendi muito. Quando você vê alguém se reunindo para falar de alguém perto de você, lembre-se de uma coisa: que para esta pessoa, a próxima vítima a ser falada ou ser falado também vai ser você. Tem pessoas que têm a sua vida, irmão, só de falar da vida dos outros. Não sei se os irmãos conhecem gente assim, né? Você para um minuto perto dele ou perto dela, mete o pau falar da vida dos outros. É assim? Vamos estar assim, lendo a palavra do Senhor. Abre a sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 11. Vou marcar aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Quantos acharam? Diga assim comigo: eu vou para o céu. Vamos ler todo mundo junto até o versículo 28, amém? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes em que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes em que bebedes este pão, preste atenção, viu? Porque todas as vezes em que bebedes este pão e beber este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, irmãos, qualquer que comer este pão ou beber esse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Vou repetir: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Quantos podem dizer amém? Amém. Quero abrir espaço aqui, antes de nós estarmos orando.
Se tem alguém em nosso meio, irmãos, e quer pedir algum perdão nessa noite, a irmã Eda, a missionária, que está na sua oportunidade. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Amém, Jesus. Se não é uma bênção, né? Olha que isso, irmão. Eu já estou chorando, né, irmão? Eu já choro na igreja. Amém, irmão. Na Santa Ceia passada, a irmã Eda não estava aqui na Santa Ceia passada, não, viu? Estava não. Eu pedi perdão na igreja. Quem está lembrado aqui, irmãos? Eu pedi perdão à igreja. Eu disse que eu quero pedir perdão, né, na reunião, se caso. Mas a irmã ainda não estava. E eu quero pedir perdão também à senhora, amém? Porque o céu que a senhora veio, eu também vou. É assim. Se lá no céu, irmãos, às vezes a gente pensa assim, irmãos, eu não gosto de Diácono Fernando aqui na terra. Ah, pois você não vai para o céu. Porque se você imagina se Deus permitisse, você ir lá para o céu, aí o céu dava uma bênção, né, irmão? Wagner, pastor Antivaldo, evangelista, e senhor, aqui também é Fernando. Quando chegar lá, gostei porque Fernando está aqui. Então Deus não vai permitir. A Bíblia diz: seguir a paz com todos. Nem me perdoe em nome de Jesus. O céu que a gente vai ser festa lá em cima. Amém? Tem mais alguém no nosso meio, irmãos? Não deixe para amanhã. Eu pedi perdão à igreja, se eu ofender, se eu machuquei a palavra. Amém. Tem mais alguém, irmãos? Não fique com vergonha, não, irmãos. É melhor a gente pedir perdão e ir para o céu do que ficar com mágoa no coração. Amém? Tem mais alguém? Se não tem, de antemão, eu quero pedir perdão a toda a igreja, irmãos. Durante o mês, às vezes a gente, durante todos os cultos, durante